Boa noite, gente, a paz. Essa mensagem, ela tem muito tempo já comigo, guardada. Ela veio, Deus colocou ela no meu coração num momento não muito bom na minha vida. Eu perdi uma pessoa esse ano, minha tia-avó. E depois que eu perdi minha tia, eu passei por diversas tristezas, o luto, que é uma dor que é muito grande, a gente passa por isso na vida. E Deus colocou essa palavra no meu coração para me acalmar e entender que às vezes a gente não sabe o que Ele quer, mas Ele é Deus, né? Então a gente confia que Ele faz o melhor, e eu acredito que Ele fez o melhor naquele momento. O tema da mensagem é: as tempestades são presentes de Deus para o nosso destino profético. Eu queria começar com 2 Coríntios 4,15. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas faça que transbordem as nações de graças para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos. Interiormente, estamos sendo renovados dia após dia, pois nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória externa, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. A primeira parte dessa mensagem, ela fala sobre a fé que prospera no desconforto. O luto que eu vivi, ele vim procurando na Bíblia uma palavra que pudesse explicar aquilo que eu estava sentindo, ou que me fizesse entender aquele momento. E em João 16:33, eu encontrei uma palavra de conforto muito grande para aquele momento que eu estava passando, que eu lhe disse as coisas, e essas são para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, porque eu venci o mundo. Às vezes a nossa imaturidade espiritual, ela faz com que a gente coma migalhas. A gente fica tentando entender o porquê que a gente está passando pelo luto, o porquê que a gente está passando por uma crise financeira, por algum problema dentro de casa, buscando tentar entender, porque somos bons filhos, somos filhos de Deus, a gente serve a Deus e a gente não consegue entender muito bem. E eu me perguntei muitas vezes, cheguei a questionar a Deus o porquê daquilo, porque era uma dor que para mim era enorme, eu não sabia explicar, e eu acabei me afastando. Então, me afastando de Deus, me afastando daquilo que me dava uma força. E Deus me colocou essa palavra para mim no meu coração, e ela me ajudou muito. Espero que ela consiga ajudar vocês também. E tem uma frase de um filósofo e pastor também, que ela fala que a fé não nega a existência dos nossos problemas. Ela nega ao problema um lugar de influência na nossa vida. A fé não é fingir que o câncer que matou a minha tia não é um câncer. Ela não é negar que o problema é problema. Ela só não dá espaço para que aquilo invada a nossa vida e impeça a gente de caminhar e continuar na nossa jornada de fé, que foi o que aconteceu comigo durante um tempo. Então, que vocês possam não parar por um luto, por um problema, uma crise financeira, por qualquer problema que você esteja enfrentando, que você possa continuar nessa jornada de fé, porque no final você vai ver que foi muito melhor você continuar do que parar. Segunda parte dessa mensagem, ela fala sobre aprender a crescer nas tempestades. Eu confesso a vocês que é muito difícil a gente lembrar das coisas que Deus prometeu pra gente. E eu sei que Ele me prometeu muitas coisas, eu pedi muitas coisas a Ele, inclusive a cura da minha tia foi uma delas. Então, que nos momentos difíceis da nossa vida a gente consiga trazer à memória aquilo que dá esperança pra gente. Lembrar que Ele é o nosso refúgio, que Ele é a nossa fortaleza, que Ele é aquele que guarda a gente. Por mais que a gente ande pelo vale das sombras das mortes, por mais que a gente caia, por mais que a gente levante, Ele vai continuar sendo Deus na nossa vida. E a gente precisa continuar seguindo em frente, porque é Ele que sustenta a gente. Então, eu escrevi algo que tocou muito no meu coração durante um período que eu estava lendo a Bíblia cegamente, tentando achar uma resposta para aquilo que eu estava vivendo. E uma coisa que a minha avó disse muito para mim durante esse período foi que se a gente passasse mais tempo profetizando
do que reclamando, a gente não estaria passando por esses momentos. Então, quando a tempestade vier, a gente tem que trazer à memória aquilo que dá esperança para a gente precisa lembrar que foi Ele que estabeleceu as nossas promessas e a gente vai seguir em frente e lembrar de tudo que Ele já fez e que Ele vai continuar fazendo na nossa vida. E uma coisa que mexeu muito comigo foi que quando a gente aprende a profetizar aquilo que a gente quer, as coisas realmente acontecem. Então, que a gente possa profetizar aquilo que as pessoas não conseguem ver. Porque falar aquilo que todo mundo vê é muito fácil. As pessoas estão vendo aquilo. Mas profetizar aquilo que elas não veem é o que realmente Deus quer para nós. Porque a gente tem o entendimento da Bíblia, a gente está dentro da igreja, e a gente sabe as coisas que vão acontecer. Então, que a gente consiga trazer à nossa memória sempre as profecias, as promessas que Ele fez para a gente, e ajudar as outras pessoas a verem essas promessas. A terceira parte dessa mensagem, ela é uma força que brota em meio à dor. Talvez na sua casa você seja o herói daquele lugar. Quando tudo parece estar errado, quando tudo parece ser ruim, você não desistiu. Mesmo que a lógica não seja aquela, você não parou. Mesmo que as circunstâncias sejam totalmente contrárias, você continuou, você persistiu. E a glória de Deus, ela se revela por meio das impossibilidades. Se você crê num Deus do impossível, você tem que passar a pisar em impossibilidades, a viver o impossível. A gente olha o que está por vir e fala, não faz sentido, está tudo errado. Mas Deus está falando, não é para você parar, a obra precisa continuar, então que você não pare, que você continue a obra dele. Até porque se você acredita num Deus sobrenatural, você precisa acreditar que Ele vai fazer o sobrenatural na sua vida. Nem sempre é aquilo que a gente imagina que vai acontecer, mas Ele tem os nossos planos nas mãos dele, Ele já escreveu, a gente não entende, mas Ele tem o direcionamento e o caminho. A quarta parte são as suas cicatrizes não são em vão. Eu escutei de uma pessoa aqui, uma época que eu também estava passando por um momento difícil, a Débora, ela me escreveu uma carta há muito tempo atrás, e que ela falou isso para mim, e isso me marcou absurdamente. Então, o tema da mensagem, ele me fez refletir sobre a carta da Débora para mim. Então, ver que hoje existem desafios que no passado tiravam a minha paz, hoje eles não tiram o meu sonho. E não foi porque os meus gigantes se apequenaram, foi porque eu cresci. Então, cada dia mais os desafios vão ser maiores, vai tudo crescer, mas não é porque eu cresci que os desafios não vão crescer. Cada vez com que eu cresça, os desafios vão aumentar. Alguém vai tentar contra mim, as coisas vão vir por mim e eu preciso estar forte. Então, as tempestades para a gente tem que ser como níveis. Eu vejo como níveis. A gente cresce, cresce, cresce para poder enfrentar isso diariamente. Então, entenda quem você é e caminhe debaixo dessa revelação. Existem milhares de pessoas que vão ser melhores do que você, mas o entendimento da sua identidade libera o favor de Deus sobre a sua vida. Então, que você consiga entender. A gente viveu na igreja vários meses que falavam muito sobre isso, sobre a identidade de Deus na nossa vida. Então, entenda quem você é. Infinitamente vão ter pessoas melhores do que você no seu emprego, na igreja. Sempre vai ter alguém melhor do que você. Mas o entendimento da sua identidade, ele revela o favor de Deus sobre você. E que você cresça com isso. Que você cresça em graça e sabedoria com Deus. Em 2 Coríntios 1, 19 e 20, para terminar, Deus fala o seguinte: pois o Filho de Deus, Jesus Cristo, pregado entre vós por mim e também por Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas nele sempre houve sim, pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado para a glória de Deus. Deus está querendo dizer que suas promessas não haverá variações se vai ou não acontecer. Ele já declarou que vai acontecer. Então, a gente só precisa dizer amém. Eu acredito, Senhor. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Aquilo que a gente ora, a gente tem que pôr em prática.
não só em oração, mas com atitude, com perseverança. Sei que são dias difíceis, todos nós passamos por dias difíceis, mas a gente precisa trazer à memória tudo aquilo que a gente prega, que a gente escuta na igreja, naquilo que a gente ora, naquilo que a gente pede. Podem desprezar a unção que você carrega, podem te caluniar, podem te impedir, podem tentar contra você, podem rejeitar quem você é, mas mesmo que tudo se levante contra você, ninguém pode roubar a promessa que Deus fez por você. O diabo pode tentar mover o que for de forma exterior, mas ele não tem acesso àquilo que foi liberado por Deus dentro de você. Então, quando eu tenho consciência das promessas e das circunstâncias, elas não me param. Por mais que tentem paralisar por você por fora, ninguém vai conseguir paralisar o que foi depositado dentro de você. Então, que você tenha uma consciência inabalável a respeito de quem você é, porque assim a sua fé vai crescer e também será inabalável. Para terminar, eu queria deixar uma frase que é linda. Eu já me peguei várias vezes lendo isso. A nossa jornada de fé, ela é composta por diversos desafios, milhares, assim como os seus também. E tem uma frase que ela mexe muito comigo, que é: a vida do crente é exatamente isso. Eu acho que todo mundo já passou por isso e passa por isso e vai passar por isso até a morte, porque é isso. Não vai ser fácil. Deus na Bíblia não disse que iria ser fácil, que iriam haver 10.000 adversidades, mas você tem que ser forte para vivê-las e suportá-las e continuar de pé. A frase é: um prenúncio de triunfo seguido de dias muito difíceis. Assim é a vida de quem está no caminho do Senhor. Você sabe que você tem a promessa, você sabe que você vai chegar lá, que Ele vai te dar aquilo, tudo que Ele te prometeu, mas ainda assim você vai passar por dias difíceis, você vai ter dias maus, e que nesses dias você consiga trazer à sua memória tudo aquilo que o Senhor te prometeu e que Ele vai cumprir. Amém? É isso. Vamos orar? Amém. Obrigada. Senhor, meu Deus e meu Pai, peço pela vida de cada um que está aqui, Senhor. Toque no coração deles, que eles permaneçam firmes em Ti, que eles venham crescer na jornada de fé de cada um deles, Senhor. Que o Senhor guarde o coração, guarde a família, Senhor, guarde a casa de cada um deles. Que eles sejam seus ministros, Senhor, que eles venham pregar a Tua palavra, aonde quer que eles estejam. Que eles permaneçam firmes, por mais que adversidades venham, por mais que o diabo tente contra a vida deles, que eles continuem firmes na Tua jornada de fé, Senhor. É isso que eu te peço e já te agradeço. Em nome de Jesus, amém.